O sol começava a se despedir atrás das montanhas de São Paulo, pintando o céu de tons dourados e alaranjados que refletiam no asfalto quente da BR-116. O vento soprava leve, fazendo as bandeirinhas presas nos postos de combustível balançarem preguiçosamente. No rádio, uma música sertaneja tocava baixinho, misturada ao ronco suave de um motor Range Rover vermelho metálico, que cortava a estrada com elegância e discrição. Ao volante, Ricardo Kaká mantinha o olhar sereno. Usava uma camisa branca simples, calça jeans e um sorriso quase imperceptível, aquele sorriso de quem carrega paz no coração. Na mala do carro, entre algumas caixas e bolsas, repousava cuidadosamente uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, embrulhada em tecido azul e protegida dentro de uma caixa de madeira clara. Era um presente que ele levaria a um abrigo infantil em Campinas, onde pretendia visitar as crianças na manhã seguinte. Ele sempre acreditou que a fé e o futebol tinham algo em comum. Ambos eram capazes de unir pessoas diferentes sob o mesmo sentimento, a esperança. Enquanto isso, alguns quilômetros à frente, no posto da Polícia Rodoviária Federal, a agente Fernanda Rocha terminava seu turno de 8 horas. Jovem, bonita e de expressão firme, ela era conhecida entre os colegas por sua atenção aos detalhes e seu senso de responsabilidade. Filha de um policial aposentado e de uma professora de escola pública, crescerá ouvindo o pai repetir: "Filha, o uniforme não é um escudo de poder, é um símbolo de dever." E ela levava isso a sério. Quando o radiocomunicador chiou em sua mesa, a voz do operador de plantão soou firme, mas preocupada. "Fernanda, recebemos uma denúncia anônima. Um veículo Range Rover vermelho, modelo novo, foi visto há cerca de 1 hora parado perto da Capela de São Vicente, na rodovia secundária. O denunciante afirma ter visto alguém colocando uma imagem religiosa dentro do porta-malas. Pode estar relacionado ao furto da estátua de Nossa Senhora Aparecida registrado em Minas na semana passada." Fernanda arqueou as sobrancelhas. "Tem certeza de que o modelo e a cor coincidem?" "Sim, segundo o relato, placa parcial termina em 42. É melhor verificar." Ela suspirou. Já era quase hora de encerrar o turno, mas a responsabilidade falava mais alto. "Ok, estou na BR-116, altura do quilômetros 212. Se ele passar, eu abordo." Pegou o boné, ajustou o colete e caminhou até a viatura, estacionada sob o brilho avermelhado do entardecer. Minutos depois, o som grave do motor britânico ecoou pela pista. O Range Rover vermelho aproximava-se com velocidade constante. Fernanda levantou o braço, sinalizando para que o motorista encostasse no acostamento. O carro reduziu imediatamente. Dentro, Kaká olhou pelo retrovisor e viu a policial se aproximando com passo firme. Ele franziu o senho, mas manteve a calma. Ao lado do carro, Fernanda cumprimentou. "Boa tarde, senhor. Polícia Rodoviária Federal. Documentos, por favor." "Claro, oficial," respondeu Kaká, entregando a CNH e os documentos do veículo. Enquanto ela conferia, ele tentou descontrair. "Está tudo bem? Aconteceu algo?" Fernanda manteve o olhar profissional, mas cordial. "Recebemos uma denúncia anônima sobre um veículo com as mesmas características do seu. Nada pessoal, senhor. É apenas um procedimento de rotina." "Denúncia?" Ele repetiu, curioso. "Sobre o quê?" Ela hesitou um instante. "Sobre um possível transporte de objetos religiosos. Houve um furto em Minas Gerais, e o denunciante mencionou uma imagem semelhante sendo colocada no porta-malas de um carro vermelho." Kaká ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, sorriu de leve. "Entendo. Pode ficar tranquila, senhora. Eu não tenho nada a esconder." Fernanda pediu que ele desligasse o motor e saísse do veículo. "Por protocolo, preciso verificar o interior do carro e o porta-malas. Tudo bem." "Tudo bem." Kaká desceu, mantendo as mãos à vista. O sol já se escondia atrás das montanhas, e a luz dourada refletia no metal vermelho do carro, criando um brilho quase simbólico. Fernanda deu alguns passos, analisando o entorno, o interior do carro, e então pediu: "Senhor, por gentileza, apoie as mãos no veículo enquanto faço uma revista rápida."
É apenas por segurança. Ele obedeceu sem hesitar, apoiando as duas mãos na lateral da Range Rover, de frente para o horizonte. O vento soprava no rosto dele, trazendo o cheiro de asfalto quente e folhas secas. Fernanda manteve o profissionalismo. Verificou discretamente bolsas laterais da roupa, sem qualquer gesto agressivo. Ao terminar, agradeceu. Obrigada pela colaboração. Agora vou verificar o porta-malas. Cacá apenas assentiu. Ela abriu o porta-malas e viu, entre caixas de alimentos e brinquedos, uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, estava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, delicadamente envolta em tecido azul com bordas douradas. Por um segundo, Fernanda sentiu o coração apertar. O objeto era quase idêntico ao descrito no boletim de ocorrência do furto. Senhor, o que é isso? Perguntou, tentando manter a neutralidade. Cacá se aproximou, olhou a estátua e respondeu com serenidade. É um presente. Comprei esta imagem hoje de manhã em uma loja religiosa em São José dos Campos. Amanhã, vou entregá-la a um abrigo de crianças. Eles perderam a imagem antiga do oratório e queriam uma nova. Tenho a nota fiscal, se quiser ver. Ele abriu a pasta e mostrou o recibo. Fernando pegou e confirmou o carimbo da loja. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som distante de um caminhão passando. Fernanda respirou fundo. Peço desculpas, senhor. Recebemos a denúncia e precisávamos agir. É o procedimento padrão. Cacá sorriu, gentil. Não se preocupe. A senhora está fazendo o seu trabalho. Eu faria o mesmo. Enquanto ela fechava o porta-malas, algo na postura dele chamou sua atenção. Calma, respeito e nenhuma sombra de arrogância. A maioria das pessoas ficaria irritada ou constrangida, mas ele parecia compreender profundamente o valor daquilo, a responsabilidade. Senhor, desculpe a pergunta, mas o senhor é o Cacá. Ele riu levemente. Sim, ou pelo menos era, até o joelho começar a reclamar. Fernanda sorriu pela primeira vez. Meu pai era fã do senhor. Ele sempre dizia que o senhor jogava com o coração. Então ele deve ter um bom coração também. Ela balançou a cabeça, um pouco sem jeito. Depois de preencher o relatório, Fernanda entregou os documentos e desejou uma boa viagem. Desculpe o transtorno. Espero que o abrigo receba bem o presente. Cacá assentiu, guardando os papéis. Eles vão receber, sim. Ei, se a senhora quiser visitar algum dia, as portas estarão abertas. Fernanda ficou observando enquanto ele entrava no carro e partia devagar. O som do motor se misturou ao canto dos pássaros e a brisa morna do entardecer. Poucos minutos depois, sozinha na estrada, Fernanda encostou na viatura e olhou o céu alaranjado. Por algum motivo, sentia um nó na garganta. Aquele homem, que poderia ter reagido com raiva ou orgulho, havia escolhido compreender. Ela sussurrou para si mesma. Às vezes, fazer o certo dói, mas é o certo. No retrovisor do Range Rover, Cacá olhou rapidamente para trás e viu a policial parada, imóvel, sob a luz dourada. Ele pensou no quanto o mundo precisava de mais pessoas assim, firmes, mas humanas. A estrada se alongava à frente, coberta pelo brilho do sol poente. Enquanto o carro se perdia no horizonte, a pequena estátua no porta-malas parecia brilhar discretamente sob os últimos raios do dia, como se o próprio céu abençoasse aquele encontro improvável entre o dever e a fé. Nota musical encerramento do capítulo. No rádio do carro, começou a tocar uma música antiga de Padre Fábio de Melo, com os versos: quem acredita sempre alcança, quem tem fé nunca cansa. Cacá sorriu, olhando o céu que escurecia. Sim, padre, quem tem fé nunca cansa. E seguiu viagem. A noite caiu rápida sobre São Paulo, como se o céu quisesse encobrir a poeira que a BR-16 levantara ao entardecer. Na mesa de jantar do pequeno apartamento em Itaquera, Fernanda Rocha mexia o café sem beber. O celular vibrava sem descanso. Menções, mensagens, links. Uma colega enviará. Fei, melhor não abrir Twitter. Outra, tô contigo. Você fez certo. E, por baixo, uma enxurrada de notificações desconhecidas, perfis anônimos, comentários atravessados,
Julgamentos de quem nunca vestiu colete e nem sentiu o peso de uma denúncia anônima na linha. O vídeo, aquele vídeo, estourara como rojão. Um motorista reduz a velocidade no acostamento. Uma policial jovem se aproxima, profissional, pede documentos, solicita a revista pessoal com cautela. O porta-malas abre. A câmera de celular treme. Aproxima, tenta adivinhar o segredo. Título sensacionalista. Kaká é revistado na BR-116. O que ele escondia na Range Rover vermelha? Não mostrava a nota fiscal. Não mostrava o agradecimento sereno dele ao final. Não mostrava a razão, a denúncia nítida, registrada, que a obrigara a agir. Mostrava apenas o que a internet queria engolir, um recorte. Fernanda fechou os olhos por um instante. O pai dela, velho sargento aposentado, tinha uma frase para dias assim: a verdade não tem pressa, mas a mentira corre com tênis novo. Na manhã seguinte, a chefia convocou apuração preliminar, procedimento de praxe, sem tom de caça às bruxas. Mesmo assim, o estômago dela repuxou. Foi temporariamente remanejada para serviço interno, longe da pista. A decisão vinha com um recado gentil, mas firme: descansa do fronte, Rocha. Deixa a poeira baixar. Do outro lado da cidade, Kaká empurrava o portão do pequeno abrigo São Gabriel, na Vila Prudente, onde deixaria caixas de mantimentos e a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. O diretor do abrigo, um senhor de cabelos brancos, sorriso manso, perguntou sobre o alvoroço. Kaká desviou o assunto com a elegância de sempre. A internet faz barulho, mas a vida é aqui dentro. Ele colocou a imagem no oratório da sala comum. 4 crianças pararam de jogar pebolim para olhar. Uma menina de tranças aproximou-se, tocou a madeira clarinha. Ela é bonita, moço. É sim, e vai ficar aqui com vocês, para lembrar que a gente nunca tá sozinho. Quando saiu, o celular vibrava sem parar. Amigos, imprensa, assessores. Ele respirou fundo e abriu apenas uma conversa. Mãe. Filho, te vi na televisão. Tudo bem? Tudo, mãe. Fiz o que precisava. A polícia também. Eu sei. Eu rezei por vocês dois. Kaká sorriu. Em tempos de barulho, a oração da mãe era um cobertor de lã. 2 dias de trending, 2 dias de manchetes, recortes, debates rasos. Entre a espuma, uma ilha de sensatez, um jornalista esportivo antigo, voz de quem já viveu estádios e tempestades, escreveu: o vídeo que viralizou não mostra o que importa, o respeito mútuo. O craque entendeu o trabalho, a policial cumpriu o dever. Houve civilidade. E isso, meus amigos, é revolucionário. Fernanda leu a crônica no horário de almoço, entre pilhas de relatórios. As mãos, finalmente, pararam de tremer. Alguém estava vendo. À noite, no grupo de WhatsApp da PRF, um áudio do superintendente. Pessoal, ninguém solta a mão de ninguém. A Rocha agiu dentro do protocolo, com urbanidade. Vamos manter postura e não alimentar polêmica. A corporação fala com documentos, não com achismo. Ainda assim, as mensagens atravessadas pingavam como goteira. Por que revistar um ídolo? Como se a lei fosse um menu. Fernanda encostou a testa no vidro da janela. Lá embaixo, a cidade seguia. Ônibus lotado, cachorro latindo, cheiro de pão fresco da padaria 24 horas. A vida, indestrutível, teimando em continuar. No terceiro dia, ela tomou uma decisão. Vestiu uma camisa simples, prendeu o cabelo num rabo baixo e pegou o metrô até a Vila Prudente. Rabiscou o endereço num papel amassado. Instituto Luz em Campo, um espaço que Kaká ajudara a reformar para treino de base e reforço escolar. Não avisou ninguém. Tinha medo de parecer oportunista, mas mais medo ainda de deixar sem dito o que precisava dizer. O portão estava aberto. Uma quadra de society brilhava sob o sol das 2 da tarde. Uns 10 meninos corriam em coletes azuis e verdes, rindo alto. Uma professora gritava tabela, tabela, ao lado das través. E ele, de boné e tênis, apitava o jogo, anônimo como um tio qualquer. Quando Kaká a viu, não se sobressaltou.
Apenas fez um gesto com a cabeça, um instante, e voltou ao treino. Fernanda encostou na grade e observou. Ali não havia holofote, nem nota oficial. Só gente. Um menino errava o chute e xingava baixinho. Kaká se aproximava, punha a mão no ombro, mostrava o gesto com o corpo. Olha o equilíbrio. Respira. O passe vem do chão. Outro, mais tímido, tinha medo de chutar. Ninguém vai rir se você errar. A gente erra junto. Depois do treino, ele caminhou até a sombra do IP na lateral. Pegou 2 garrafas d'água. Entregou uma a ela. Você veio. Eu precisava. A voz dela saiu menor do que o peito. Se for um mau momento, eu volto outro dia. Não existe mau momento quando se fala com respeito. Ele disse, com uma calma que desmontava defesas. Silêncio breve, apenas o respiro da cidade. Fernanda agitou o corpo, como quem procura a palavra certa. Eu queria pedir desculpas se em algum momento eu te constrangi. Eu recebi uma denúncia detalhada. Placa parcial. Cor, parada perto de capela. Objeto religioso no porta-malas. Era meu dever checar. Mas eu sei como o recorte do vídeo te expôs. Dói em mim que pareça que eu quis te humilhar. Eu nunca quis. Kaká escutou com o mesmo olhar que dedicava às crianças, atento, inteiro. Fernanda, você fez exatamente o que tinha que fazer. Se eu fosse você, com a informação que recebeu, teria agido igual. A internet pega atalho, a vida não. Ela respirou, os olhos marejando. Obrigada por dizer isso. Ainda assim, estou no serviço interno por enquanto. É protocolo, eu entendo. Mas me sinto como se fosse a vilã do filme. Sabe qual é o problema dos filmes? Ele sorriu curto. Eles acabam. A vida não. Ela dá chance de a gente continuar contando a história. Fernanda riu com o canto da boca, como quem recebe um gole d'água no deserto. No meu relatório, anotei a sua postura. Colaborativa, educada. Não é comum a gente ver tanta tranquilidade numa abordagem tensa. Meu pai sempre dizia que respeito não depende de quem está certo, depende de quem a gente é. Ele deu de ombros. Além disso, você não me abordou por eu ser eu. Você me abordou por causa de uma denúncia. Isso é Estado funcionando. E eu gosto quando o Estado funciona. As crianças atravessaram a conversa pedindo autógrafo em chuteira, em caderno, em tampinha de garrafa. Kaká assinou tudo sem pressa, perguntando o nome, a posição, o time do coração. Antes de irem embora, uma menina de laço amarelo voltou e enfiou um bilhete amassado na mão de Fernanda. Obrigada por proteger as estradas. Eu tenho medo quando minha mãe pega a Dutra. A policial sorriu e guardou como quem recebe medalha. Fica pro reforço. Ele apontou a sala ao lado da quadra. Hoje é matemática e eu sempre apanho da tabuada. Ela ergueu as sobrancelhas. Eu também. Então a gente sofre junto. Às 5h30, já com o sol descendo, a sala multiuso virou círculo de conversa. Tema no quadro: respeito. Um educador propôs: o que é respeito? As respostas vieram como estalos. Não xingar no jogo. Devolver a bola quando o outro se machuca. Não filmar o amigo chorando. Ouvir sem interromper. Kaká pediu licença. Contou uma história breve de vestiário. Um jogo decisivo. Um companheiro que falhou. O silêncio que o salvou. Fernanda, hesitante, também falou. Da primeira vez que entrou em uma viatura com seu pai. Do medo que sentiu na primeira notificação de óbito. Do dia em que entendeu que não há glamour em ser a pessoa que chega quando ninguém quer estar lá. Ninguém filmou. Ninguém aplaudiu. Mas alguma coisa ali, entre um ex-jogador e uma policial, alinhou-se como o pneu certo no trilho. O tipo de aprumo que não sai em jornal. Quando as crianças foram embora, Fernanda ficou para ajudar a empilhar cadeiras. Eu trouxe isso. Ela tirou da bolsa um envelope pardo. Cópia da denúncia anônima. Achei correto te mostrar. Não posso te dar detalhes que estão sob investigação, mas talvez te ajude a entender por que eu precisava agir. Kaká leu com calma. Descrição do veículo, horário, referência à capela, menção à imagem religiosa colocada às pressas. Assinatura, anônima.
Obrigado pela transparência. Ele disse, devolvendo o papel. Saber o porquê de um gesto muda o peso que ele deixa. Ela respirou fundo. A chefia pediu para eu me afastar da rua por alguns dias. Faz sentido. Eu aceito. Mas, queria te perguntar se eu posso vir aqui como voluntária. Ajudar na segurança do evento de sábado. Não por redenção, por sentido. Kaká não escondeu um sorriso. Voluntária com crachá. Então, mas com uma condição. Autógrafo no meu colete. Fechado. Na mesma noite, um post discreto apareceu no perfil oficial do Instituto. Uma foto da quadra com o pôr do sol vermelho. O mesmo vermelho metálico do velar estacionado ao fundo. E a legenda. Respeito é quando duas histórias se escutam. Sem marcar nomes, sem cutucar feridas. Ainda assim, os comentários vibraram num tom mais maduro, como se a imagem convidasse ao silêncio antes da opinião. Entre eles, um de um usuário qualquer. No vídeo todo mundo viu uma abordagem. Aqui eu vejo uma ponte. Fernanda chegou em casa quase 10 da noite, cansada de um cansaço bom. Abriu o bilhete da menina, obrigada por proteger as estradas, e colou na porta da geladeira. O pai ligou. Filha, vi você no jornal e depois te reconheci numa foto que não tinha legenda. Você estava feliz. Quando a gente faz o que é certo, a alma sossega. Sossega, pai. Ela sussurrou, com a voz engasgada. Do outro lado da cidade, Kaká caminhou até o oratório do abrigo São Gabriel. A pequena imagem de Nossa Senhora agora tinha duas velas acesas ao lado, e um desenho de giz de cera preso com fita, 3 figuras de mãos dadas, uma de farda azul, outra de camisa branca, e no meio uma criança com bola nos pés. Embaixo, a caligrafia trêmula, obrigado. Ele permaneceu ali um instante, em silêncio, como quem acerta a respiração antes do apito inicial. O telefone vibrou. Amanhã confirmamos o mutirão para montar as barracas do evento. A PRF vai apoiar com orientação de trânsito. Nome da responsável voluntária, Fernanda Rocha. Confirmado. Ele respondeu. E obrigado. No caminho de volta, a cidade pulsava no ritmo de sempre. Barracas de pastel, conversa de esquina, buzina impaciente, clarão de farol. A vida insistia. E insistindo, ensinava. 2 dias depois, durante o expediente interno, Fernanda recebeu um e-mail curto da corregedoria. Até o momento, sem indício de irregularidade no procedimento. Mantidos os prazos. Evitar declarações públicas. Ela sentiu sozinha, como quem ouve um compasso. Alívio não é fogos de artifício, é vela acesa. No sábado, chegou cedo ao instituto. Crachá no peito, rádio preso ao cinto, prancheta na mão. Alinhou cones, desenhou percursos, combinou sinais com os voluntários. Kaká apareceu com café e pão de queijo. Chefe da segurança gosta de pão de queijo. Chefe da segurança precisa de pão de queijo. Ela corrigiu, rindo. Familiares, vizinhos, crianças de todas as idades. Uma banda mirim tocou Aquarela do Brasil no sax e no pandeiro. Na abertura, Kaká falou pouco. Campo bonito da vontade de ser melhor. E passou o microfone para Fernanda. Ela respirou, sentiu as mãos suarem, lembrou do bilhete na geladeira, do olhar do pai, da menina de laço amarelo. Quando a gente veste um uniforme, espera que desconfiem da gente menos e confiem mais. Mas a vida ensina que respeito não é exigido, é construído. Outro dia, eu precisei fazer um trabalho que me rendeu críticas. Hoje, eu entendo que o trabalho sem amor é barulho, e que o amor sem trabalho é silêncio. Aqui eu vejo os dois, gente que trabalha e gente que ama. Isso me dá paz. Não houve gritos, nem coro. Houve silêncio bonito, desses que acolhem. Kaká aproximou-se, tocou de leve o ombro dela, como quem diz sem microfone. É isso. O sol, generoso, lavou de dourado as camisetas, as redes, as meias emboladas no tornozelo das crianças. Sob a tenda, a imagem de Nossa Senhora Aparecida ganhou fitas coloridas amarradas por dedos miúdos. Uma mãe chorou baixinho. Um menino fez seu primeiro gol. Ninguém filmou o suficiente. Talvez fosse bom assim. Quando o evento terminou,
Fernanda sentou-se no meio-fio da calçada, suada e feliz, com o rádio silencioso e a prancheta rabiscada. Cacá trouxe 2 águas. Sabe o que eu mais gosto em dia assim? Ele perguntou. O quê? Que a gente volta pra casa cansado e limpo. Ela assentiu, entendendo na pele. Obrigada por me deixar ficar. Obrigada por não ter ido embora. Ele devolveu. No fim do dia, o algoritmo tentou mais uma vez pescar polêmica. Mas, por alguns instantes raros, parecia que a cidade tinha escolhido aquilo que não dá ibope, a delicadeza. E assim a história começou a mudar. Não com uma nota oficial ou um trem de novo, mas com cones alinhados, rede esticada, bola no chão e 2 pessoas que aprenderam a se escutar. Porque, às vezes, a verdade não precisa vencer o vento. Basta permanecer. O sol das 9 da manhã espalhava ouro líquido sobre o asfalto molhado da Vila Prudente, depois da chuva rápida da madrugada. As barracas do evento comunitário ainda estavam desmontadas, mas o campo do Instituto Luz em Campo permanecia cheio de risadas, vozes e passos pequenos chutando bolas novas. Cacá chegará cedo, de boné e camiseta simples, com uma pilha de caixas de uniformes novos no banco traseiro do velar vermelho. Não havia mais câmeras nem curiosos. Apenas o som de vida, e isso lhe bastava. Do outro lado da rua, Fernanda Rocha ajeitava o colete amarelo da PRF, agora destacada oficialmente como parceira do Programa Educativo de Trânsito do Instituto. A suspensão terminara, o inquérito confirmara, sem irregularidades. Mas ela sabia que reputações levam mais tempo para se limpar do que relatórios. Quando os olhos dos 2 se cruzaram, o gesto foi simples, como entre velhos conhecidos. Um aceno, um sorriso contido. Naquela manhã, o Instituto receberia uma visita especial. O chefe regional da PRF e representantes da Secretaria de Esporte para firmar uma parceria de segurança em eventos sociais. Fernanda coordenava o trânsito. Cacá cuidava da logística dos voluntários. O acaso, ou talvez algo mais, unia 2 rotinas que, semanas antes, tinham se chocado por causa de uma ligação anônima. O chefe regional se aproximou de Cacá, cumprimentou-o com firmeza. Senhor Ricardo, a Polícia Rodoviária agradece o seu apoio e compreensão naquele episódio. Não é todo dia que um cidadão lida com serenidade diante de uma denúncia errada. Cacá sorriu com humildade. Não foi serenidade, doutor. Foi fé de que tudo ia se esclarecer. Fernanda, a poucos passos, ouviu aquilo com o peito apertado. Não era só o reconhecimento, era o modo como ele falava, sem rancor, sem vaidade, como quem perdoa por natureza. Ao meio-dia, o sol estava impiedoso. As crianças faziam fila para o almoço gratuito, servido sob uma tenda improvisada. Fernanda carregava garrafões de água, ajudando na distribuição. Um garoto de uns 10 anos, franzino, tropeçou e derrubou um prato cheio. Ela se abaixou rápido. Tá tudo bem, campeão. Acontece. O menino arregalou os olhos. A senhora é a moça do vídeo. Ela congelou por um segundo. Sou, sim. Meu pai disse que te xingaram na internet, mas ele falou que você fez certo. Ele é caminhoneiro. Disse que você protege a estrada. Fernanda engoliu em seco. E o seu pai tá certo. O menino sorriu, pegou outro prato e voltou para a fila. Cacá, que observava de longe, se aproximou. Às vezes o perdão vem de quem a gente menos espera. Ela assentiu, tentando conter as lágrimas. E dói mais bonito assim. Depois do almoço, o Instituto promoveu uma roda de conversa. Tema: segurança, trânsito e respeito. Cacá foi convidado a falar primeiro. Quando eu era pequeno, achava que segurança era só polícia na rua. Hoje vejo que segurança é também quando o motorista respeita o pedestre, quando um jogador ajuda o colega a levantar. A gente protege o outro quando entende que todos jogam no mesmo time. Fernanda completou, pegando o microfone com a voz firme, mas suave. E quando a gente erra, o certo é pedir desculpas. E quando age certo, o certo é continuar de cabeça erguida. Ninguém é inimigo por estar de uniforme ou fora dele. O inimigo é a indiferença. As palmas vieram sinceras, sem espetáculo,
Muitos ali sabiam o peso das duas histórias. No fim da tarde, enquanto guardavam o material, um motociclista apressado perdeu o controle e caiu bem na esquina. Fernanda e Kaká correram juntos. O homem estava consciente, mas a perna presa sob a moto. Kaká, com a força de quem já carregou troféus e sonhos, ajudou a erguer o veículo. Fernanda verificou os sinais vitais e acionou o resgate pelo rádio. O motociclista, atordoado, murmurou: "Achei que ia morrer." Ela sorriu. "Hoje não, amigo. Hoje é dia de recomeçar." Minutos depois, a ambulância chegou. A multidão observava. Uma senhora comentou alto: "Olha lá, o jogador e a policial. Que dupla bonita ajudando o povo." Fernanda riu, sem jeito. "Parece que a gente formou uma equipe." Kaká respondeu, ajeitando o boné: "O time da esperança." À noite, o instituto estava vazio. Apenas o som dos grilos e o brilho distante dos postes. Fernanda caminhou até o estacionamento, onde o velar vermelho reluzia sob a luz amarela. "Bonito carro", disse ela, abrindo o sorriso. "Mas aposto que já te deu dor de cabeça." "Um pouco." Ele riu. "Mas aprendi que o problema nunca é o carro. É o medo que as pessoas têm do que não conhecem." Ela olhou para ele, séria. "Sabe que é estranho? Desde aquele dia, eu também aprendi a olhar diferente para cada abordagem. Não só para quem pode estar errado, mas para quem pode estar certo e mesmo assim se sente julgado." Kaká assentiu. Isso é empatia. E quando a empatia chega, a desconfiança vai embora. O vento soprou leve. Ele abriu o porta-malas, pegou uma caixa pequena. "Tenho algo para você." Fernanda arqueou as sobrancelhas. Dentro, havia uma miniatura da Nossa Senhora Aparecida, igual a que ele deixará no abrigo, para te acompanhar na estrada. Não para te proteger de balas, mas de julgamentos injustos. Ela segurou a imagem com as duas mãos, emocionada. "Obrigada. E prometo continuar fazendo meu trabalho, com mais coração do que medo. E eu prometo continuar acreditando que o Brasil melhora cada vez que alguém faz o certo sem precisar ser filmado." No dia seguinte, os jornais publicaram uma nova manchete. Após polêmica, Kaká e policial da PRF lideram ação solidária em São Paulo. Nenhum deles buscará isso. Mas, dessa vez, a notícia estava completa. Não havia distorção, apenas registro de bondade. Fernanda chegou ao posto de serviço pela manhã. O comandante a recebeu com um aperto de mão. "Rocha, orgulho da corporação." Ela sorriu. "Simples. Fiz só o meu trabalho, senhor." E é exatamente isso que o país precisa. Gente que faz o seu trabalho sem esquecer de ser humano. Enquanto isso, Kaká voltava pela marginal Tietê, ouvindo o barulho constante da cidade. O rádio do carro tocava uma canção antiga de Djavan. Ele olhou pelo retrovisor e viu, refletido, não apenas seu rosto, mas também a lembrança de um gesto simples, uma policial de colete amarelo, segurando uma santa e sorrindo em paz. O sol atravessou o vidro e iluminou o painel. Ele sorriu sozinho. Tem coisas que nem o vento leva. E seguiu, o velar vermelho deslizando entre buzinas e esperanças, carregando, agora, mais do que uma história limpa, carregando confiança restaurada. O domingo amanheceu claro sobre São Paulo, e a luz parecia mais generosa do que o habitual. Na Vila Prudente, o campo do Instituto Luz em Campo estava novamente pronto. Balizas limpas, redes novas e bandeirinhas coloridas balançando como o vento. Era o dia do Festival Estrada e Esperança, organizado em parceria entre o Instituto de Kaká e a Polícia Rodoviária Federal. O objetivo era simples, mas profundo: unir esporte e cidadania. Mostrar que o respeito nas estradas e fora delas é uma forma de amor coletivo. A ideia nascerá da própria Fernanda Rocha. Depois do episódio que quase destruiu sua carreira, ela queria transformar a dor em propósito. Kaká, ao ouvir a proposta, respondeu sem pensar: "Se a estrada te feriu, vamos fazer dela o caminho para a cura." E assim nasceram semanas de preparação, ensaios de crianças, voluntários e famílias. Agora, tudo estava pronto. O velar vermelho de Kaká estacionou discretamente na entrada. Ele vestia uma camiseta branca simples,
calça jeans azul e tênis limpo. Um boné preto completava o disfarce de homem comum, ainda que fosse impossível esconder o brilho de quem já levantou o mundo com os pés. Ele abriu a porta e viu Fernanda ao longe, vestindo o uniforme da PRF, com crachá de organizadora e sorriso sereno. Nada da tensão da primeira abordagem, apenas a confiança de quem já atravessou o temporal. Ela se aproximou com prancheta na mão. Pontual como sempre. Trânsito tranquilo. Acho que até os anjos abriram passagem hoje. Ela riu. Ou talvez estejam curiosos para ver se o festival vai dar certo. Vai sim, respondeu ele, porque a intenção é limpa. Por volta das 10, famílias começaram a encher as arquibancadas. Crianças com camisetas amarelas, jogue limpo. Viva com respeito. Corriam pelo gramado. Na lateral, tendas da PRF exibiam cartazes sobre segurança viária, primeiros socorros e palestras educativas. Fernanda organizava o cronograma com precisão militar, mas olhos doces. Enquanto isso, jornalistas começaram a chegar. Cacá os viu de longe, suspirou e comentou com Fernanda. Eles não perdem uma chance, né? Ela deu de ombros, tranquila. Dessa vez, que filme. O país precisa ver o que o bem também faz. A cerimônia de abertura começou com o hino nacional, tocado por uma banda de jovens da comunidade. Depois, o mestre de cerimônias convidou Cacá e Fernanda ao centro do campo. A plateia se levantou, não com histeria, mas com respeito genuíno. O apresentador falou ao microfone. Há alguns meses, um mal-entendido viralizou. Um vídeo mostrou um craque mundial e uma policial em um momento tenso, fruto de uma denúncia anônima. Hoje, o mesmo craque e a mesma policial se unem para provar que o respeito é mais forte que o ruído. O público aplaudiu com força. Fernanda respirou fundo, enquanto Cacá deu-lhe um olhar de encorajamento. Ela pegou o microfone, a voz firme, clara. Quando me ligaram com aquela denúncia, eu apenas cumpri o dever. Mas às vezes, o dever e a empatia parecem andar em caminhos opostos. Hoje, eu entendo que não precisam. A confiança é o ponto onde os dois se encontram. Ela virou-se para as crianças. Ser forte não é desconfiar de todos. Ser forte é tratar com justiça, mesmo quando o mundo duvida. As palmas cresceram. Cacá pegou o microfone, complementando. Muitos me perguntaram por que eu não fiquei com raiva. A verdade é que raiva nenhuma muda o passado, mas gentileza pode mudar o futuro. Essa mulher aqui teve coragem de fazer o que precisava, mesmo com o risco de errar. E eu aprendi que a gente precisa apoiar quem tenta acertar. Um silêncio breve tomou conta do campo, aquele tipo de silêncio que só o coração entende. Mais tarde, uma série de partidas começou. As equipes misturavam meninos, meninas, policiais, voluntários e ex-atletas. Cacá jogava de leve, distribuindo passes e risadas. Fernanda, no apito, era uma árbitra dedicada e surpreendentemente rígida. Falta é falta, nem que seja do Cacá. Ela gritou, arrancando gargalhadas do público. Ele ergueu as mãos, fingindo rendição. Tá vendo? A autoridade não perdoa nem santo. O jogo virou uma festa. As crianças vibravam a cada gol. As famílias batiam palmas. O sol se curvava sobre um Brasil bonito, simples, morno. Por volta das 3 da tarde, o evento teve uma pausa para homenagens. O diretor do instituto chamou Fernanda ao palco. Hoje, queremos agradecer a policial que nos ensinou que cumprir o dever pode andar junto com o coração. Ela recebeu uma placa de reconhecimento, nada luxuoso, mas simbólico. Nela se lia: a quem provou que a lei e a bondade podem dividir o mesmo uniforme. Fernanda ficou sem palavras. Cacá subiu e entregou-lhe um pequeno envelope, um presente da comunidade. Não é nada material. Dentro, havia dezenas de desenhos feitos pelas crianças, ela de uniforme, ele de camisa branca, e ao fundo uma estrada com o letreiro Respeito no Sul. Ela não segurou as lágrimas. Essas são as medalhas que o tempo não apaga, sussurrou. No fim do dia, o festival encerrou com um momento de oração ecumênica. O padre do bairro abençoou o campo e, num gesto inesperado,
chamou Cacá e Fernanda para segurar juntos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a mesma que simbolizara o começo da confusão. Fernanda, com a voz embargada, disse: Senhora, que toda denúncia injusta vire lição, que toda ofensa se transforme em diálogo. Cacá completou: e que o Brasil aprenda a ouvir antes de apontar. As pessoas responderam com um coro espontâneo: Amém. Depois da cerimônia, quando todos já começavam a ir embora, o céu começou a ganhar tons de rosa e laranja. Fernanda e Cacá ficaram um pouco mais, sentados no meio-fio, olhando as bandeirinhas balançarem no vento. Ela tirou o crachá e suspirou. Sabe, se alguém me dissesse que um vídeo quase destrutivo terminaria nisso, eu riria. A vida gosta de ironias, respondeu ele. Mas as boas ironias sempre têm final bonito. Ela olhou para ele, pensativa. Você acredita que um simples gesto pode mudar a forma como as pessoas veem a polícia? Acredito que um simples gesto muda tudo. O problema é que a gente subestima o poder do exemplo. O vento trouxe o som distante das risadas das crianças. Fernanda se levantou, limpando a poeira da calça. Você vai continuar vindo aqui, né? Enquanto tiver criança querendo chutar bola, eu volto. Ela sorriu. Então, até o próximo treino, parceiro. Ele riu. Parceira. Na manhã seguinte, os jornais estamparam. Do conflito à cooperação, Cacá e policial transformam tensão em exemplo de cidadania. As redes sociais, antes cheias de ódio, agora transbordavam mensagens positivas. Aprendi mais com esse gesto do que com 1000 palestras. O Brasil precisa de mais Cacas e Fernandas. Respeito é o novo gol de placa. Cacá leu as manchetes em silêncio. Não buscava redenção. Apenas queria que a mensagem ficasse. Pegou o celular e escreveu para Fernanda. Hoje eu vi um menino atravessar a rua e olhar para o guarda com um sorriso. Acho que o festival funcionou. Ela respondeu minutos depois. Talvez o festival nem seja o fim, e sim o começo. Meses mais tarde, a PRF criou oficialmente o projeto Luz em Movimento, uma iniciativa conjunta com o Instituto Luz em Campo. A cada mês, policiais e voluntários iam a escolas públicas para falar de segurança e empatia, e sempre começavam com a história do dia em que o mal-entendido virou esperança. Na parede do auditório do Instituto, havia agora uma grande foto emoldurada. Cacá e Fernanda segurando a imagem de Nossa Senhora, cercados de crianças sorrindo. Abaixo, a frase que virou lema: respeitar é jogar no mesmo time. Naquela noite, em casa, Fernanda olhou para a miniatura da santa que Cacá lhe dera. A vela ao lado tremulava, e o reflexo iluminava a moldura onde ela mesma aparecia, sorrindo, no festival. Ela pensou nas estradas, nos carros, nas pessoas que nunca conhecera, e sentiu paz. Do outro lado da cidade, Cacá caminhava à beira do Tietê, respirando o vento morno. Um repórter o reconheceu e perguntou: Ricardo, o que você acha que essa história ensinou ao país? Ele sorriu, simples, olhando para o céu escuro salpicado de luzes. Que a bondade não é fraqueza, é maturidade. O repórter insistiu: e para você, pessoalmente? Que até a denúncia mais injusta pode virar ponte, se o coração estiver aberto. Ele continuou andando, desaparecendo entre as luzes da cidade, enquanto a câmera do repórter registrava o último quadro. O reflexo do velar vermelho seguindo em linha reta, como um símbolo de confiança recuperada. Balão de fala, mensagem final. Às vezes, o que começa com desconfiança pode terminar com compreensão. E quando o respeito encontra a fé, até o mal-entendido vira milagre.